Olá, queridos! Muito bem-vindos a mais um capítulo, um estudo do livro de Daniel. E hoje vamos acompanhar nosso estudo no capítulo 7. Quero que você já pegue a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta, para que você possa anotar algumas coisas bem interessantes que nós vamos aprender hoje. E esse é um capítulo fascinante, é um capítulo até assustador. Capítulo 7, falando sobre os quatro animais que Daniel tem no seu sonho. Mas vamos estar orando agora para que Deus venha nos abençoar. Amém? Pai querido, nós agradecemos por esse momento que vamos passar aqui, estudando mais um pouco da tua palavra no livro de Daniel. Que o Senhor venha nos abençoar, nos dirigir, que não sejam palavras minhas, mas tuas palavras aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos aqui então, prontos para começar mais um estudo. Não sei se vocês estão acompanhando todos os estudos, mas no nosso canal no YouTube nós temos toda a série, desde o capítulo 1 até agora, você pode assistir. Ao final dessa aula de hoje, você pode então colocar a sua opinião sobre o tema de hoje. Clica ali no sininho também. Vamos divulgar nosso canal para que o Evangelho chegue até muitas pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Muito bem, hoje nós vamos falar então sobre a visão dos quatro animais e do ancião de dias que Daniel tem no seu sonho. Dessa vez é Daniel que está sonhando. E aqui nós temos dados históricos, nós temos a visão e a sua interpretação. Nós vamos ver hoje nesse fascinante capítulo 7 de Daniel. Vamos então por parte, vamos ler alguns versículos, começando com o versículo 1, vamos até o versículo 3 em diante. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então Daniel está dormindo e ele acaba tendo essa visão, este sonho. Ele, ao acordar, escreve tudo o que ele havia sonhado. Ele então estava na sua visão vendo durante a noite que havia ventos dos quatro ventos do céu agitando o mar grande, que o mar grande é o mar Mediterrâneo. E quatro animais que ele vê na sua visão, animais grandes, diferentes uns dos outros que subiam do mar. Mas nós vamos lembrar que simboliza nações, povos. Então, vamos ver aqui, por parte, nessa visão de Daniel, o primeiro animal que ele vai descrever, que está no versículo 4. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em dois pés, como homem, e foi-lhe dada a mente de homem. Primeiro animal. Ele está vendo o animal como um leão. Interessante falar sobre isso no seu sonho. Vamos lembrar que cada animal que Daniel vai apresentar aqui nesse capítulo, todos representam um império mundial que durou do ano 605 a.C. até o ano 539 a.C. Então, os sonhos que Nabucodonosor teve, que nós vimos lá no capítulo 2, envolviam os aspectos políticos, né, dessas nações, desses reinos. Enquanto que Daniel representa, então, os aspectos morais destes animais que ele começa a ver aqui. E essas nações que governariam sobre Israel, né, também, eram nações perversas, malignas, cruéis demais. Mas Daniel avistou, mais adiante no seu sonho,
a chegada de um reino, o reino eterno, é indestrutível, que é o próprio reino de Deus, que venceria todos os demais reinos. Aleluia por isso, não é verdade? Então ele tem essa visão dos quatro animais e por fim ele tem a visão de um reino que está chegando, que iria dominar sobre todos esses reinos da terra. Esses quatro animais que eu mencionei, vamos ver hoje, que subiu no mar, representam os líderes, né, dos quatro reinos, impérios mundiais, que nós vimos no sonho do rei Nabucodonosor. Então, como eu descrevi agora aqui, o primeiro animal, que é um leão, esse aqui representa, então, lembrando da estátua do rei Nabucodonosor, não é? Então, nós vimos lá que essa estátua tinha quatro aspectos. Não sei se eu tenho aqui a figura para mostrar para vocês. Vocês podem ver aqui, vou colocar mais pertinho então. Você pode ver aqui a estátua e cada área da estátua, a cabeça, o tronco, o quadril e as pernas e os seus pés, simbolizando então esses quatro animais. O primeiro animal que Daniel tem no seu sonho é a Babilônia, representada aí pelo leão. Muito bem. Ele tem quatro asas, como de águias, e as suas asas foram arrancadas e o leão foi colocado sobre os seus pés. Nós sabemos que o leão é considerado o rei, né, das feras, dos animais. E a águia também é conhecida como a rainha das aves. Ela representa então o império da Babilônia no apogeu da sua glória, né? Forte como leão, ágil para voar, né, para conquistar os reinos todos que haviam para conquistar. Então, Babilônia realmente foi um reino tremendo, né? Conhecido os palácios do Nabucodonosor, os palácios suspensos da Babilônia. Então, a figura do leão, que Daniel vê no seu sonho, ah, essa figura ainda pode ser vista em várias peças de arte, em várias peças da arquitetura antiga. Hoje, a arqueologia, sondando, pesquisando esses locais da antiga Babilônia, encontraram e ainda encontram muitas peças de arte, muitas peças de arquitetura com a gravura desse leão com asas, exatamente descrito por Daniel. Ah, então, o leão com asas representa então força e velocidade para conquistar. Então, quando eu falar que as suas asas foram arrancadas, isto é, o império caiu em declínio. Não tinha mais força, não tinha mais agilidade para conquistar. Então, outro reino vem logo a seguir. Então, o primeiro animal que Daniel vê aqui é um leão com quatro asas. São quatro reinos, não é? Então, vamos ver aqui, é interessante mais à frente aqui, o segundo animal que ele vai encontrar agora no versículo 5. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados e na boca, entre os dentes, trazia três costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Então, o segundo animal que Daniel vê no seu sonho é um animal semelhante a um urso. Ele levantou um dos seus lados e na sua boca tinha três costelas. Nós vamos ver o que isso significa também. Ah, esse animal representa, então, um outro reino, que era o reino Medo-Persa, que foi logo depois do reino babilônico. Então, o reino babilônico cai, então o reino Medo-Persa começa a reinar em toda aquela região. Então, é um símbolo também de poder, o urso de poder. E havia uma ordem dada a esse animal que Daniel ouve: levanta-te e devora muita carne. Nós sabemos, nós já assistimos muitos filmes, tanto mostrando a força dos leões, né? Foi o primeiro animal, e também filmes que falam, retratam sobre o urso, né? O urso realmente é um animal terrível, gigantesco, brutal, né? Forte demais e conhecido
ele é conhecido pela sua força, pela sua velocidade, e o seu ataque é mortal. Não há quem se livre das garras terríveis do urso, dos seus dentes. É um animal aterrorizante, realmente. Ah, três costelas que Daniel vê no seu sonho, que está na boca desse urso, fala sobre três conquistas desse império, que é o Medo-Persa. O Império Medo-Persa, então, conquistou primeiro Lídia, segundo Babilônia e terceiro Macedônia. Então, nós encontramos aqui este reino durante o ano 530, os anos 539 a.C. até 331 a.C. O que nós vamos encontrar é o seguinte, sobre isso eu acho importante nós estarmos estudando sempre na luz da palavra, que nós vamos encontrar que este Império Medo-Persa corresponde exatamente ao peito e braços de prata que nós vimos aqui nessa gravura. Fiz questão de estar mostrando para você aqui. O primeiro foi esse leão com asas. O segundo aqui, então, nós temos o peito de prata, simbolizando o Medo-Persa, que é este animal, o urso com três costelas em sua boca. Muito bem. Então, este urso do Império Medo-Persa corresponde ao peito dessa estátua que o rei Nabucodonosor tinha sonhado no capítulo 2 de Daniel. É o peito que está com peitos e braços de prata, então simbolizando realmente este reino, Império Medo-Persa. Vamos ver que o urso ele destruiu o leão, não é? Que era a Babilônia, e assumiu agora a autoridade de reinar sobre a Babilônia e todo aquele reino. O terceiro animal nós vamos encontrar aqui agora, no versículo 6. Depois disso, continuei olhando, e eis outro animal, semelhante agora a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, o quarto aqui, primeiro tinha asas como de águia, que era o leão. O segundo é o urso, na boca tinha 3 costelas. E esse quarto animal, agora ele sim, tem 4 asas. Esse sim, 4 asas. Então ele tinha 4 asas de ave, tinha também 4 cabeças e foi dado a ele domínio. Este é o terceiro animal que Daniel vê no seu sonho, a figura de um leopardo. Um leopardo com 4 asas, 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Agora, esse leopardo representa o reino da Grécia, o reino grego, que haveria de tomar posse, de dominar logo após o Medo-Persa. Então, ele estaria reinando entre os anos de 331 a.C. até o ano 168 a.C. também. Leopardo também nós conhecemos, né, na história, né, nos filmes, é um animal ágil, rápido demais, veloz e também devorador. Ele ataca suas presas e não é presa que escape, né, ao ataque mortal do leopardo. É um animal ágil de movimentos. Ele corre rápido. Ele tem forma de pegar a sua presa rapidamente também. Então ele tem, na sua visão, Daniel, ele mostra que esse leopardo tem 4 asas, indicando então a rapidez da campanha militar que esse império grego teve, através do conhecido Alexandre o Grande. Ele conquistou então uma boa parte do mundo civilizado de então. Em apenas 4 anos, ele realmente conquistou toda a região que os Medo-Persas estavam dominando. Primeiro a Babilônia, depois Medo-Persa, agora os gregos, eles dominam. Alexandre o Grande foi um grande líder, né? Guerreiro, ele tinha uma estratégia militar tremenda e conquistou todas as regiões que os Medo-Persas haviam realmente conquistado.
em 4 asas, 4 anos apenas de conquista, grandes vitórias. E as 4 cabeças que esse leopardo tem simboliza então as 4 divisões do Império Grego. Após a morte de Alexandre, o reino então se dividiu. Então foi lhe dado então 4 generais, um chamado Cassandro, o outro Lisímaco, e o outro Ptolomeu, e o outro Seleuco. Então 4 cabeças, 4 generais, e esse império teve esse domínio através desses 4 generais. E esse outro animal, que significa o Império Grego, significa então ao quadril dessa estátua, né, que está mostrando aqui. Então, de grande conquista foi o Império Grego também em toda a região. E finalmente nós temos aqui o 4º animal que Daniel tem no seu sonho. No versículo em diante, versículo 7, diz assim: Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte. É um animal pior do que os outros 3. Olha só, você vai entender e realmente raciocinar o que isso simbolizou e simboliza até hoje. Então, 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, ele tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços, não é? E pisava aos pés o que sobrava. Ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Ele tinha, esse animal, 10 chifres. Parece a figura de um dragão, né? Pela forma que é descrito aqui, não é? E ele fala aqui, versículo 8: Estando eu a observar os chifres, eis que dentre eles saiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Esse 4º animal terrível. O que simboliza então este 4º animal que não tem um aspecto de um animal conhecido, né? E nós vemos que o leão nós conhecemos, o urso conhecemos, o leopardo sim conhecemos, cada um com a sua característica, cada um simbolizando o reino, mas esse 4º animal não diz o que é, mas diz que é um animal. Daniel não consegue distinguir que animal é esse, mas fala que ele é terrível, espantoso, muito forte, tem dentes como de ferro e tem 10 chifres na sua cabeça. Aqui, este animal espantoso é o Império Romano, que conquistou o Império Grego e derrubou os impérios da terra e teve domínio terrível, não é? Dominou com força e poder e grande autoridade. E Roma é o poder mundial que sucedeu então a Grécia durante o ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Lembrando que Jesus, quando nasceu durante o Império Romano. O Império Romano também, no ano 70 da era cristã, Jesus não estava mais aqui, mas Jesus havia declarado que o do templo em Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra. De fato, realmente, no ano 70, o imperador romano Tito, com as suas tropas romanas, eles invadiram a Jerusalém, destruiu toda a cidade e restou nada mais do templo, apenas um pedaço da parede da muralha. E assim, então, eles conquistaram até o ano 476, a Idade Média da, da nossa história. Então, os romanos conquistando a Macedônia, aqui a expressão que nós temos aqui, quando Daniel vê que tinha um dente como de ferro, está paralelo com as pernas e os pés de ferro, que nós vimos aqui também. Simbolizando, então, este 4º império que nós temos aqui na estátua, é paralelo aos pés e as pernas e pés de ferro da estátua. Esse 4º animal aqui, que é o Império Romano. Então, esse animal refere-se à forma terrível, cruel, com que Roma tratava seus inimigos. E nós conhecemos a história.
Sabemos como o Império Romano tratava com os seus inimigos. Ele destruía, matava sem dó, de forma cruel mesmo. E quando nós chegamos na Idade Média, na chamada Santa Inquisição, quantos foram mortos de formas terríveis, torturas mais terríveis que se tem notícia até hoje. Então, o Império Romano, em nome de Deus, matava sem dó muitos inimigos e muitas pessoas. E também na época das cruzadas, né? As cruzadas nada mais é do que o Império Romano querendo impor, né, à força o catolicismo. Então, eles matavam os judeus porque diziam: bom, já que vocês mataram o próprio Jesus, o Messias, então vocês merecem ser mortos. Então, as cruzadas perseguiram os judeus de forma terrível, matando realmente de forma cruel. 10 chifres que esse animal tem são explicados então no versículo 24. São 10 reis que se levantarão no mesmo reino. Aqui então no versículo 24, os 10 chifres correspondem 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, versículo 25. Magoará os santos do Altíssimo, que são os servos de Deus, e cuidará em mudar tempos e a lei, julgando a verdade por terra. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio. Um tempo que corresponde a um ano. Isso aqui se refere então ao período da grande tribulação. Na metade dos 7 anos, então, haverá uma grande tribulação. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e constituir até o fim. Nós vemos então esses reinos aqui, desses chifres, os papas que se levantaram, os papas que eram como que os donos do império, né? Dominavam, e os próprios reis tinham que se declinar ao papa. O papa tinha autoridade total, final. Os reis então não podiam fazer nada sem autorização do papa, e os papas mandavam matar. Entendemos que a Bíblia fala que Pedro nunca foi papa. O catolicismo quer dizer que Pedro foi o primeiro papa. Isso não é verdade, porque Pedro diz que ele não é a pedra, que Jesus é a pedra. Quando Jesus menciona: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, se referindo a ele mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus. E Pedro também, na sua carta, ele diz que Jesus é a pedra, que foi negligenciada pelos demais, a pedra angular, a pedra fundamental. Jesus é a pedra da igreja. Então a igreja foi estabelecida em Jesus, não em Pedro, não em homens. A igreja, o alicerce da igreja, o fundamento da igreja, a pedra angular da igreja é Jesus. Tá ok? Isso nós vemos aqui na palavra de Deus. Então, para finalizar, os romanos conquistaram a Macedônia, e agora eles vão dominar até a Idade Média, conhecido até o ano 476, quando o Império Romano começa a declinar e a ruir. Mas temos aqui, então, um desfecho maravilhoso. Antes um pouquinho, quando nós vemos que um pequeno chifre se forma, né, e derruba 3 chifres, aqui nós vamos ver que se trata do anticristo, né? Nós temos a trilogia satânica, que haverá de se firmar em breve, né? Que é o anticristo, a falso profeta e a besta, não é? Então, este anticristo vai estar dominando sobre esses 3 e haverá de assentar até no trono em Jerusalém do templo que será reerguido. Ele vai falar blasfêmias contra o Altíssimo, né? Ele vai magoar, entristecer os salvos, né? Os santos em Cristo, e ele vai cuidar em mudar tempos e leis. Tempos e leis. Então, Satanás, usando o anticristo, vai fazer com que a lei seja mudada, a lei seja destruída, que em lugar da verdade surja a mentira.
Estamos vendo isso acontecer hoje. Está em moda a palavra fake news, né? Tão forte. É, são notícias mentirosas que parecem verdadeiras e estão querendo então implantar a mentira em lugar da verdade. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a verdade. Não se pode confundir. E hoje os homens querem mudar esta verdade, que é a palavra de Deus, em mentira. Quando nós vemos Jesus dizendo: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", a verdade é Ele mesmo, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E também a palavra, que é a verdade, né? E a palavra não pode ser mudada, não pode ser de forma alguma adulterada. Queridos, para finalizar, eu quero ainda ler aqui os versículos 13 e 14, que nós, aliás, não lemos ainda, mas quero ler aqui. Diz aqui: "Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e esse que vinha com as nuvens no céu, um como o filho do homem, e dirigiu os anciãos de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído." Aleluia! Glória a Deus. Então, com a fim dessa potência mundial, né, romana, será essa confederação de 10 nações que surgirão simultaneamente nos dias da tribulação. Hoje nós já encontramos o mercado comum europeu se formando, mas o anticristo formará uma aliança de 10 nações. O anticristo, ele vai fazer com que 10 nações se unam para depois guerrear contra o Altíssimo, Jesus, que haverá de vir com a sua igreja, com seus santos, para reinar para todos sempre. E nós vemos aqui então que foi dado a esse filho do homem, que é o Messias, a Jesus, foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que todos os povos e nações de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, o seu reino é eterno. O reino que vai durar para todos sempre é o reino do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Versículo 14. O seu reino jamais será destruído. Pode ter certeza disso, amado. Satanás quer destruir hoje, não é? O reino de Deus, que somos nós, a igreja de Jesus. Mas nós temos a promessa de Deus, que o seu reino jamais será destruído, por nação alguma, por reino algum, por homem algum. Nem Satanás poderá destruir o reino de Deus. Aliás, ele que será destruído para todos sempre. Esta é a garantia de Deus ao seu povo, para nós, no meio das assolações, no meio que haverá de vir sobre essas nações nos últimos dias. Nós temos esse conforto, esta palavra de que Deus estará conosco sempre. Diante hoje desse cenário assustador que nós estamos vendo aqui no capítulo 7 de Daniel, né? Daniel recebeu de Deus, então, o conforto e a esperança ao saber que os santos do Altíssimo receberiam, então, a vitória final. O reino haverá de se manifestar para todos sempre. Os reinos da terra passarão, a glória deste mundo passará, mas o reino do Senhor Jesus jamais passará. A palavra de Deus diz que céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O seu reino é sempre eterno, para todos sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê clareza nesse texto maravilhoso desse texto de hoje. E ele termina dizendo: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. O conforto que o seu reino será para todos sempre. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo. A paz do Senhor. Grande abraço. Que Deus nos guarde. Até lá.